Paz do Senhor para todos, mais uma vez, mais um dia, dando continuidade aqui à nossa leitura bíblica diária. E como sempre fazemos, vamos iniciar com uma oração, pedindo a Deus que Ele continue nos ajudando e iluminando-nos, abrindo o nosso entendimento para que compreendamos a Sua palavra. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que mais uma vez nos dirigimos a Ti, para Te agradecer, Senhor, por este presente que o Senhor nos deu, que é a Sua palavra escrita. Ela como uma bússola, Senhor, como um mapa que nos leva, nos conduz ao destino que é o Senhor mesmo. Ajude-nos a que conheçamos, amemos, entendamos, Senhor, a Tua palavra e que possamos transmiti-la, Senhor, divulgá-la e, acima de tudo, vivê-la, obedecê-la. Em nome de Jesus, Senhor, ilumine-nos e desperte-nos por cada dia mais para lermos como o Senhor manda em Sua palavra, para que leiamos ela todo dia e nela meditemos dia e noite. Em nome de Jesus, faça assim conosco, com todos aqueles que ouvem, Senhor, ou ouvirão, ó Deus, essa pequena leitura que vamos fazer. Em nome de Jesus, faça assim, para a glória do Seu nome. Amém. Pois bem, meus irmãos, graças a Deus por esse privilégio de lermos a palavra de Deus, porque é um privilégio de fato. Os irmãos me perdoem se eu ficar assim um pouco vagaroso, é porque a mente o pensamento está um pouco lento, o corpo ainda está bem dolorido e a gente não fica com aquela normalidade de pensamento de forma ágil, a gente fica um pouco lento. E quero iniciar, antes da leitura, dizer que o meu objetivo não é trazer uma compreensão assim bem crítica, bem analítica do que diz o texto. O meu objetivo é apenas incentivar, mostrar que a leitura bíblica é uma riqueza e que há muita coisa no que diz respeito da leitura propriamente dita que a gente pode enxergar e desfrutar, nos alimentar da palavra de Deus. E o meu objetivo é que todos nós desejemos, busquemos, amemos de fato a palavra de Deus e dediquemos tempo, atenção e foco a ela. Esse é o meu objetivo. E espero que você seja atingido e seja despertado para este fim de ler a Bíblia e amá-la. E nós já lemos até o capítulo 4, hoje leremos a partir do versículo 5. Mas só fazendo uma retrospectiva do que já lemos, João, o que é o narrador do livro, o escritor, ele inicia mostrando Jesus, que no princípio era o Verbo, estava com Deus e era Deus. E ele depois menciona João Batista, dando o testemunho de Jesus, menciona os fariseus, que eram sacerdotes e levitas, que foram enviados pelos judeus para interrogarem João, quem era João e por que ele estava fazendo aquilo. Mostra o próprio João dando o testemunho tanto para os fariseus quanto para os seus próprios discípulos, de que Jesus era o Cordeiro de Deus. E mostra que ele dá uma pequena descrição do batismo, dizendo que viu uma realidade que Deus tinha falado para ele. Aí mostra sequência de dias, no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Descreve 2 discípulos de João que se tornaram discípulos de Jesus, nomeia um que é André, o irmão de Pedro, e mostra que André chamou seu irmão Pedro. Jesus disse que ia chamá-lo de Pedro, que era Cefas, Cefas quer dizer Pedro. Aí no dia seguinte menciona que ele achou Filipe, chamou-lo.
Filipe chamou Natanael, mostra cidades, Betsaide e outras cidades. Aí mostra aquela conversa que Jesus ele quebra um preconceito de Natanael, porque Natanael tem um preconceito com todos de Nazaré. E Jesus quebra com um pequeno diálogo. No capítulo 2, vê-se um casamento. Tanto Jesus, a mãe e os discípulos foram convidados. E falta vinho. A mãe de Jesus pede para que ele, de alguma forma, traga uma solução. E diz aos trabalhadores daquela festa que fizesse tudo quanto ele dissesse. E Jesus pediu para eles encherem as talhas, e eles encheram de água. E quando tiraram a água, o vinho, que já a água já tinha se transformado em vinho, levaram para o mestre-sala. Aí veio o mestre-sala elogiando o noivo. Aí vem a afirmação de que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia. E depois disse que ele foi a Cafarnaum. Daqui, a próxima ênfase do autor é Jesus no templo, fazendo aquela purificação, aquela limpeza, condenando aquelas atitudes que eles estavam fazendo da casa de Deus, lugar de vendas de negócios, e não o que era para ser o fim que era, que é casa de oração. Ele afirmou isso: a minha casa será chamada casa de oração. E isso é um texto que está lá no Antigo Testamento. E diz que os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Aí mostra os judeus, os religiosos da época, interrogando Jesus acerca porque ele estava fazendo aquilo. Isso no capítulo 2. Aí vem para o capítulo 3, inicia-se a conversa de Nicodemos com Jesus, que dá-se a entender que houve muito mais diálogo, mas não foi registrado. Foi registrado apenas aquele que é o necessário para nós, na conversa de Nicodemos com Jesus. Dali já vem mais uma vez João Batista dando o seu testemunho, por causa de uma questão que houve entre os discípulos de João e um judeu. E não falaram nada da questão, já foram falando de Jesus, porque Jesus estava lá e estava batizando. O capítulo 4 já inicia com a mulher samaritana, aquela conversa com a mulher samaritana, que é uma coisa extraordinária, que tem aqui tanta coisa que é extraordinária. E depois a mulher samaritana vai e evangeliza os seus conterrâneos e pedem para Jesus ficar lá. Jesus fica lá de cerca de 2 dias. E 2 dias depois, Jesus volta para a Galileia, foi para a Galileia. E o oficial do rei pediu para Jesus curar o seu filho. E aqui encerra-se com essa cura do filho do oficial do rei, até a leitura até onde fizemos. E como disse, a gente percebe que em toda essa leitura a gente vê conversas, a gente vê gestos, a gente vê ação, a gente vê uma série de acontecimentos sendo desenvolvidos no desenrolar que vai se passando. E como eu digo sempre, a Bíblia, a palavra de Deus, tem mais ação do que fala. O que foi registrado é muito pequeno comparado ao que houve em todo o cenário daquilo que foi registrado. Foi registrado o que é necessário para nós, para a nossa edificação, para a nossa fé, e não o todo da situação. Isso é uma coisa bem interessante que a gente precisa entender e observar na própria leitura. Mas, como o objetivo é a leitura propriamente dita, vamos iniciar mais uma vez
capítulo 5, que diz assim: Depois disso, houve uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro.
Vós mandaste a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós,
Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso.
quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus por sua palavra, que nos deu este santo e maravilhoso presente. E, como disse, não tenho como objetivo trazer uma interpretação do que diz a Bíblia, mas apenas trazer alguns detalhes que podem ajudar na leitura, na compreensão do texto bíblico. Como, por exemplo, quando se inicia o capítulo 5, que diz: Depois disso. Essa introdução no capítulo 5 que João coloca, que diz depois disso, mostra que houve algo anterior. Eu penso comigo que toda vez que a gente for ler que diz assim, depois disso, portanto, assim sendo, a gente precisa entender que há um contexto anterior que precisa ser analisado antes da continuação. Depois disso, aí ele menciona que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E mostra, dá detalhes de que em Jerusalém havia, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque. Perceba que para ele contar, ele constrói todo um argumento para contar uma coisa que Jesus fez, que foi o milagre daquele paralítico que havia mais de 38 anos daquela situação. Mas para ele contar objetivamente o milagre que Jesus fez com o paralítico, ele precisou construir toda uma ideia. Porque imagine se ele já iniciasse o texto dizendo assim: e Jesus foi e curou um paralítico. Ele construiu, porque o objetivo dele era mostrar de forma com provas. Havia um lugar, era numa cidade, tinha lugares específicos para poder contar o milagre de forma objetiva. Aí mostra os judeus murmurando, porque era dia de sábado, e Jesus curou o paralítico e disse: agora você pode pegar a sua cama e levar. E eles acharam ruim porque dia de sábado não podia fazer nenhum trabalho, inclusive carregar a própria cama. Ao invés de eles ficarem alegres por ver aquele paralítico curado, eles ficaram murmurando, reclamando, porque o paralítico estava, o ex-paralítico estava agora carregando a sua cama. Aí a gente vê aqui a narração de João desse fato. Tem a conversa de Jesus com o próprio paralítico, que Jesus pergunta se ele quer ficar são. E pelo texto dá-se a entender que ele dá uma resposta assim um tanto incrédula, né? Mas como pode que ninguém me ajuda e tal? Quase que sem acreditar que poderia acontecer um milagre com ele.
E, de fato, o milagre acontece. Aí vem agora os judeus perguntar quem foi que mandou ele carregar a cama. Ele não sabia, porque ele não conhecia Jesus. E depois é que Jesus se apresenta e conversa com ele. E ele agora anuncia aos judeus. E o texto diz que, o narrador João diz que os judeus muito mais ficaram perseguindo Jesus por causa disso. Aí depois Jesus diz que o Pai trabalha até agora e que ele trabalhava também. Aí o narrador acrescenta: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí Jesus começa narrando aqui uma história bem interessante, mostrando, aí vem relatos, lembranças do que estava escrito, menção do que estava escrito. Os próprios judeus aqui mencionaram o texto do Antigo Testamento, aí tentando confrontar Jesus com a própria palavra. E o que eu achei interessante aqui, nessa narração, né, que foi um tanto uma conversa como uma narração de Jesus falando aqui coisas aqui extraordinárias, mas Jesus diz que não acusa eles, e quem acusa e quem vai acusar é Moisés. Aí diz: porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. E eu gosto quando vejo essa palavra escreveu, porque essa palavra escreveu, ela subtende que se escreveu para se ler. Porque às vezes talvez alguém venha querer contestar a ideia de leitura, mas aí eu pergunto, porque na Bíblia há o mandamento direto de leitura bíblica, e há o mandamento indireto. Porque desde a primeira vez que Deus disse assim: escreva, escreva. Jesus estava dizendo, ou Deus estava dizendo, para ler. Não escrever para ficar lá. Ninguém vai escrever nada para não ser lido. Tudo que se escreveu, que se escreve é para ser lido. Então, subentende-se a partir disto que, desde o momento que Deus mandou escrever, já estava dizendo indiretamente para se ler. Aí ele diz assim: se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que aí Jesus ele coloca a palavra dele e os escritos do Antigo Testamento no mesmo nível. E há muita coisa aqui que a gente não vai mencionar, porque aqui é o diálogo, né? Jesus mencionando. E parece que é uma continuação do o capítulo 6. O capítulo 6, que depois disso, menciona já, depois disso mais uma vez. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Aí menciona já aqui, já lugares mais uma vez, o mar que é Tiberíades. Mostra que grande multidão seguia ele. Jesus subiu para o monte, aí menciona mais uma vez festa, que a gente observa que há várias menções a festas. No capítulo 5 diz: depois disso havia uma festa. Aí no capítulo 6 a mesma coisa: depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia. E o versículo 4 diz: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E
tinha uma grande multidão ali e Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Aí vem a questão do comprar, dinheiro mais uma vez, porque há muita gente que acha que Jesus andava sem dinheiro. E Filipe responde que 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Fala um valor, 200 dinheiros. E André apresenta um jovem que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus opera o milagre através desse pão. E na continuação, eles comeram, saciaram-se. E diz que quando veio a tarde, veja que quando veio a tarde, então é porque o acontecimento não tinha sido à tarde, tinha sido em um horário diferente da tarde. Isso também a gente precisa observar na leitura. E diz que os discípulos entraram no barco. E Jesus já tinha saído, porque Jesus percebeu, não sei se ao ouvir, não sei como Jesus percebeu, que aquele grupo de pessoas, ou um grupo de pessoas, queria pegá-lo à força para fazer dele rei. Ia conclamar ele como rei, de uma forma forçada. Mas ele saiu. E ele saiu, os discípulos entraram no barco, foram embora, e ele ficou no monte orando, como diz o texto. Aí diz que no dia seguinte, já outro dia, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali ninguém, procurou, viu que Jesus também não tinha entrado. Aí eles foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E quando chegaram do outro lado, viram Jesus lá e perguntaram, provavelmente espantado: Rabi, quando chegaste aqui? Como que dizendo assim: nós não vimos o Senhor entrar em barco nenhum. E como o Senhor chegou aqui? Que só entraram no barco os seus discípulos. Aí Jesus começa agora corrigindo. Mas o que eu acho interessante é que não há nenhuma fala do modo como eles estavam planejando conclamar Jesus como rei. Aí Jesus começa nesse discurso, que é um discurso duríssimo, que diz que muitos dos seus discípulos começaram a sair, a ponto que Jesus, lá no final do capítulo 6, Jesus pergunta aos 12, se dirige aos 12 e pergunta: vocês querem ir também? E Pedro diz: Pai, mestre, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E essa narração de Jesus aqui é muito interessante, muito interessante. Mas outra coisa aqui que me chama a atenção, para a compreensão, é que o versículo 59 diz assim: ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ou seja, quando Jesus falou do versículo 22, capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 59, ele estava na sinagoga. Ele nem estava no monte, nem estava no deserto, nem estava no templo, estava na sinagoga. Na sinagoga. Isso é muito importante. Aí é quando conclui-se a narração aqui de Judas, né? De que Judas, Jesus aqui já deu uma pinceladazinha do que iria acontecer.
que um dos 12 o iria entregar, e disse que um deles era um diabo. E conclui-se um dos textos que eu acho muito lindo em toda a Bíblia Sagrada, é o versículo 69, que Pedro diz: tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. A leitura bíblica, ela nos leva a não só crer, mas conhecer que Jesus é o Filho de Deus. Porque há muita gente aí que acha que a fé é cega. A fé não é cega. Não é cega. E nem deve ser. E aí conclui-se o capítulo 6. É muito bom lermos e atentarmos para tudo o que a Bíblia diz e para suas advertências, e assim permanecermos, continuarmos durante toda a vida, lendo e amando a Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este momento e te agradecer pela leitura que fizemos, Senhor, por todas as narrações, acontecimentos, lugares, tudo isto que o Senhor deixou registrado, Senhor, para nós por meio dos teus servos, para que pudéssemos, Senhor, nos alimentar e nos aproximarmos de Ti por meio desta bênção, Senhor. Ajude-nos a fixarmos, entendermos, compreendermos o que diz a Sua palavra e vivenciarmos os momentos, Senhor, como aquele aleijado, Senhor, no tanque de Betesda, para que nós nos coloquemos ali, Senhor, na situação e vivermos como sendo Ele mesmo, ou como outros personagens incluídos, Senhor, na narração, onde possamos quase que visualizar a cena, as palavras, os gestos, oh Pai, as ações, as reações. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, ajude-nos para que, como Pedro afirmou, para onde iremos nós se Tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, para que nós também possamos ratificarmos, Senhor, esta fala dele e repetirmos de fato, do coração, com todo o nosso ser, para que nos firmemos cada dia mais em Ti, por meio da Tua palavra. E que a nossa fé, Senhor, não seja cega, mas que seja uma fé dirigida, direcionada pela Sua palavra. Pois aqueles que creem, Senhor, sem uma base bíblica, eles tendem a caírem. Mas todos aqueles que creem, Senhor, com uma fé firmada no que diz a Tua palavra, Senhor, estes têm uma probabilidade gigantesca, Senhor, de continuarem, perseverarem, ainda que com risco de morrerem, Senhor, de darem a sua própria vida por amor a Ti e ao Teu Evangelho. Que assim seja, Senhor, e que o Senhor levante nesta nação uma geração leitora, Senhor, que leia a Tua palavra, ame, e que a Tua palavra possa impressionar, impregnar, Senhor, e fazer coisas extraordinárias, mudando o nosso caráter, mudando a nossa forma de pensar, de agir. Em nome de Jesus, receba a minha gratidão e abençoe a todos aqueles que irão ter acesso, Senhor, a este conteúdo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.